Amém. Amém, pastora. A paz do Senhor Jesus para todos. A paz. Uma boa tarde, bom dia para todos. Boa tarde. Quero dizer que nessa manhã estou muito feliz por estar fazendo parte desse movimento profético de fé. Quero saudar os irmãos que estão na Itália, em Nova York, na África, em todos os lugares do mundo, né? Que o Senhor Jesus possa estar abençoando rica e poderosamente os irmãos. Amém. Obrigada, pastora Rita, pela oportunidade, pela confiança. Eu me chamo pastora Érica Combat, moro no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, e nessa manhã, aqui no Brasil, eu tenho a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor, né? Que Deus possa falar com cada um de nós nessa manhã, nos enchendo, nos renovando e nos capacitando. Amém, pastora Rita? Amém, minha amada. É a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos e com as irmãs nessa manhã, se encontra em Atos, capítulo de número 12. Nós vamos estar fazendo a leitura do versículo de número 9. Atos, capítulo de número 12, versículo de número 9, que diz assim, nós vamos estar fazendo a leitura de alguns versículos, mas eu irei começar do 9. Então, saindo, o seguia, e não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhes antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão se alegrou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus nessa manhã. A palavra que lemos aqui, ela se encontra no livro de Atos. O livro de Atos, ele fora escrito por Lucas, um médico grego, e o livro de Atos tem por finalidade a nos apresentar o crescimento da igreja primitiva, né? Eu costumo dizer que a igreja primitiva, ela não dá início no livro de Atos, mas sim na cruz do Calvário, quando o próprio Senhor Jesus, ele diz, né, está consumado. Ali eu entendo que dá-se início às obras, né, da igreja. E em Atos nós vamos ver, narrado por Lucas, todos os acontecimentos, né, que os primeiros acontecimentos da igreja, a maneira que o Senhor Jesus se apresenta ao povo, né, ele diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, a mesma forma que Pedro, ele se posiciona após a descida do Espírito Santo em Pentecoste, Pedro cheio do poder de Deus,
agora ele passa a cumprir, né, em sua vida todas as promessas que Jesus havia lhe feito. O início do livro de Atos, nós vamos encontrar o apóstolo Pedro pregando desbravadamente a palavra do Senhor, sempre fazendo, e de todos os acontecimentos que ele mesmo fora testemunha ocular dentro do ministério do Senhor Jesus enquanto ele esteve na terra. Esse mesmo Pedro, com muita ousadia, homens se convertem ao Senhor. E a palavra de Pedro é uma palavra simples, mas porém acarretada da presença do Espírito Santo. Pedro, ele é usado por Deus, juntamente com João, em Atos, capítulo de número 3, para erguer um homem que fora paralítico desde o ventre de sua mãe, e todos os dias ele era posto na Porta Formosa. A mensagem que Pedro ele vem pregando dentro de Jerusalém é uma mensagem simples, como já disse, mas porém impactante. Tão impactante que vai causar a alguns judeus inveja e incomodação. E esses judeus de algumas seitas religiosas, a saber, como os saduceus, eles vão se juntar com outros judeus e vão começar a conspirar contra a vida de Pedro e a vida de João, ao ponto de, no capítulo de número 5, Pedro e João, eles vão ser presos, simplesmente porque eles pregam a Jesus. E quando eu olho para a história de vida de Pedro, eu vejo se cumprir o que está no Salmo 34, versículo de número 19, que diz que muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor de todas as livra. E muitas das vezes nas nossas vidas também é assim. Nós vivenciamos momentos de aflições, momentos difíceis, mas a palavra nos garante que o Senhor, ele irá nos livrar de todas essas aflições. O texto em questão aqui no capítulo de número 12 vai nos informar que agora essa perseguição ela vai ser acrescentada por mais um participante. Além dos saduceus perseguirem, além dos fariseus perseguirem com a intenção de acabar com o crescimento da igreja, agora eles vão se unir a Herodes. Capítulo 12, no versículo de número 1, vai dizer que o rei Herodes, ele mandou prender alguns da igreja para maltratar. Salmo 34, 19 diz que muitas são as aflições do justo. Talvez você que esteja aí participando desse culto pela live, esteja vivendo um momento de aflição, momentos de angústia, até mesmo se sentindo maltratado. E quando você olha para a sua própria vida, você entende que você tem buscado o Senhor, você tem sido fiel à palavra dele. E você tem sentido aflições, você tem vivenciado momentos de dificuldade. Só que a palavra desse dia a qual o Senhor nos visitou, ela nos mostra que nenhum poder na terra, nenhum governo, nenhum poder espiritual tem a capacidade de impedir o crescimento de um projeto que o Senhor colocou nas mãos de um crente fiel. O personagem em questão aqui, a saber, Pedro, ele é alguém que tem a confiança de Jesus. Certa feita, Jesus o chamou e disse: Pedro, tu és pedra,
E sobre esta rocha, Jesus fala dele mesmo, porque ele é a rocha. Eu edificarei a minha igreja. Pedro, ele tem a confiança de Jesus. Jesus apresentou a Pedro um grande projeto com o nome de igreja. Então, eu entendo que nenhum domínio na terra tem o poder de destruir aquilo que o Senhor Jesus projetou. Nessa manhã, eu quero compartilhar com você a seguinte palavra: se o projeto foi Deus que colocou na tua mão, e o inimigo tem se levantado para tentar te fazer desistir, para tentar te calar, para tentar te impedir, eu quero te convidar nessa manhã, nessa tarde, aonde você estiver, a fazer uma autorreflexão e entenda que quem confiou esse projeto em tuas mãos foi o Senhor. Aleluia, Jesus. Sendo este projeto algo de Deus, o inimigo não toca. Eu creio, Pai. Por mais que ele se levante para tentar te impedir, a palavra de Deus diz que a confiança do justo no Senhor, que a fé do justo, ela pode muito em seus efeitos. Amém. Herodes Agripa, ele vendo que a prisão dos apóstolos era agradável aos judeus, Herodes, ele é um rei que foi neto de Herodes o Grande, o mesmo que viveu nos dias de Jesus. Ele é um homem de coração maligno. Ele vendo que era bom aos olhos dos judeus a prisão dos apóstolos, ele vendo que os judeus recebeu com muito êxito, com muita alegria a morte de Tiago, porque o texto diz que Tiago, ele foi morto ao fio da espada. E Pedro, ele é mantido em uma prisão. O texto diz que, sendo isso agradável aos judeus, ele prossegue em prender a Pedro. E a Bíblia diz que era dia dos pães ázimos. E o objetivo de Herodes e dos judeus era esperar que esse período de festa passasse para que eles viessem matar Pedro. Pedro, ele foi lançado, missionária Rita, em uma prisão. Só que o texto nos diz que após Pedro ser preso, ele está guardado por cerca de 16 soldados. Olha só que coisa interessante. Um homem, ele agora é posto em uma prisão. Como se não bastasse, Herodes vai dar uma ordem. E a ordem é a seguinte: que seja reforçada a guarda da prisão de Antônia, da fortaleza de Antônia. Aí, quando nós olhamos para dentro desse texto, nós paramos e pensamos, como é que pode um homem, apenas um homem, ele representa tanto perigo assim, ao ponto do rei ordenar que a fortaleza, que a prisão que ele está, seja tão resguardada? Qual é o perigo que esse homem representa? Que perigo ele representa na terra? O que de mal ele pode nos fazer? A intenção de Herodes aqui não era só de parar ou de matar Pedro. A intenção de Herodes aqui era impedir que o nome de Jesus viesse a ser glorificado. Porque o tema principal da pregação de Pedro era a ressurreição de Jesus. E isso incomodava os saduceus, porque eles não acreditavam na ressurreição. Então, o que está aqui representando perigo para os judeus não é somente a vida de Pedro, mas é a palavra que ele prega. E eu quero dizer para alguém aqui que essa perseguição não é por conta da sua vida,
mas é por conta da palavra que você prega, é por conta da bandeira que você levanta. Se você leva o nome de Jesus, se você anuncia as maravilhas que o Senhor faz, é certo que o inimigo ele vai tentar te parar. Ele vai tentar te calar, ele vai tentar te ameaçar. E nós olhamos para dentro dessa palavra e nós vemos que Pedro, ele está na prisão. Olha que interessante. Só que quando a igreja de Jerusalém fica sabendo que Pedro está na prisão, o que que eles vão fazer? Agora eles vão correr? Eles vão retroceder? Eles vão se calar? Eles vão temer as ameaças de Herodes? Não, o texto diz que eles vão orar. Eles vão à oração. O texto diz que eles vão começar agora, mediante a essa ameaça, a se posicionar em oração. Mediante a toda a ameaça de morte, mediante a morte de Tiago, um dos líderes da igreja de Jerusalém. A Bíblia diz que a igreja, eles vão se posicionar. Eles vão se colocar na posição de oração. E eu entendo que a oração é a única forma que o homem tem de apresentar a Deus as suas demandas da terra. A oração é o único mecanismo que nós temos de falar com Deus. A oração nos leva à intimidade. A oração nos faz ter um relacionamento com Deus. De contrário à perseguição. A perseguição vem com a finalidade de nos afastar do propósito de Deus. Jesus, a todo momento, ele ensinou os discípulos a ter uma vida de oração, uma vida de relacionamento. Todas as vezes que Jesus efetuava milagres, todas as vezes que Jesus fazia grandes sermões, a Bíblia vai dizer que Jesus saía à oração. Porque a oração, ela nos fortalece. A oração, ela nos aviva. A oração nos mantém em conexão com Deus. E é o que a igreja vai fazer. O texto vai dizer que eles faziam oração. Eles persistiam em oração. As possibilidades humanas de Pedro ser livre daquela prisão era nenhuma. Seria impossível de Pedro ser livre, porque a intenção de Herodes era matar. A intenção de Herodes era calar a voz da igreja. A intenção de Herodes era acabar com o crescimento da igreja. E não é diferente nos dias de hoje. A intenção do inimigo é acabar com a igreja. E quais são as estratégias dele? É tentar calar a voz dos servos de Deus. É tentar calar a voz que prega. É tentar calar a voz que clama. É tentar calar a voz que intercede. A prisão da fortaleza de Antônia tinha por finalidade de cessar o ministério de Pedro. Talvez alguém esteja aqui nessa live se sentindo sufocado. Algo está tentando te impedir, mas eu tenho uma palavra de Deus. Para a sua vida, enquanto Pedro estava na prisão, o texto vai dizer que a igreja fazia uma oração contínua, oração fervorosa. É um tipo de oração que a pessoa entende a urgência, sabe, missionário? Eles precisavam de uma resposta urgente da parte de Deus. E sabendo das impossibilidades humanas, a única maneira que a igreja tinha de se aproximar de Deus
era o método que o próprio Senhor Jesus nos deixou, através da oração. Em Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 16, vai dizer que muito pode a sua eficácia. A oração, ela tem muita eficácia. A oração é algo muito poderoso. E, infelizmente, na atualidade em que nós vivemos, as pessoas têm abrido mão de estar na presença de Deus em oração. Jesus diz em Mateus 7,7, peçam e será dado. E qual é o pedido da igreja naquele momento de oração? Era que Deus livrasse Pedro da morte. Era para que Deus viesse livrar Pedro da prisão. A oração ainda tem poder de livrar. A oração tem poder de abrir portas. A oração tem poder de mudar circunstâncias. A oração tem poder de mudar sentenças. Amém. O texto deixa bem claro aqui que a intenção do governo, a intenção dos religiosos, a expectativa deles era calar a voz de Pedro. Quem não se lembra aqui de Daniel 3, versículo de número 28, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram lançados na prisão, sendo que o posicionamento deles os livraram daquela situação. E o rei Nabucodonosor, ele pôde ver o poder e a eficácia de Deus. Ele reconhece o agir de Deus naquela situação. Deus está permitindo situações difíceis para que nós venhamos nos posicionar, para que o poder dele venha sobressair nos momentos de adversidade. O texto diz que a igreja está fazendo oração incessante a Deus em favor de Pedro. E o mesmo texto também vai dizer que enquanto a igreja orava, Pedro estava dormindo. Aí nós olhamos para dentro dessa condição do apóstolo, a gente vai dizer assim, poxa, mas Pedro está prestes a ser morto. Pedro está vivenciando um momento muito difícil e ele está dormindo. É isso mesmo? Pedro dorme dentro daquela prisão. E nessa madrugada, eu orando e falando com o Senhor, Deus ministrou o seguinte em meu coração, que o sono de Pedro, que a posição de Pedro dentro daquele cenário é a posição de alguém que confia. Aí eu pergunto para você e pergunto para mim, qual tem sido o nosso posicionamento diante de situações difíceis? Assim, a terra já havia decretado o fim. Alguém disse que Pedro iria morrer. Alguém decretou. Alguém deu um ponto final. E Pedro dorme? Como assim? Como que Pedro pode dormir diante de uma situação tão difícil como essa? A igreja está orando e Pedro está dormindo. Pois bem, nessa madrugada que o Espírito Santo palestrou em meu coração, eu quero compartilhar contigo. Que o sono de Pedro é o sono do descanso. É o sono de alguém que confia, é o sono de alguém que teve experiências com Jesus. É o sono de alguém que sabe que a situação não vai terminar da mesma maneira que começou. Aí eu quero dizer para alguém aqui nessa manhã que a situação ela não vai permanecer da maneira em que está. Durma o sono dos justos. Descansa, deita a tua cabeça no travesseiro e não temas ameaças.
Pedro dorme porque ele confia em Deus. Em Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35, nós vamos ver o porquê Pedro dorme. Ele dorme porque ele aprendeu com Jesus. O texto vai dizer que havia uma grande tempestade. Jesus estava no barco. E como que Jesus estava naquele barco? Dormindo, missionária Rita. Jesus dormia. Dormia porque ele confiava no Pai. Ele confiou no Pai. E da mesma maneira, nós devemos confiar também. Não importa o tamanho da tempestade. Não importa o cenário que estão te introduzindo. Não importa as palavras que estão liberando contra a tua vida. Pedro descansa, Pedro dorme, porque ele aprendeu com o Senhor Jesus a descansar. E alguém aqui nessa live precisa descansar. Alguém precisa confiar. O microfone está fechado, pastora. Se Pedro tivesse um comportamento totalmente oposto daquilo que Jesus ia o ensinar, Jesus o ensinou a descansar. Jesus o ensinou a confiar. Naquele barco, Jesus está dizendo, demonstrando para Pedro, sem palavras, para Pedro e os demais, olha, vai haver momentos na vida de vocês que vocês vão precisar confiar. Vai haver momentos na vida de vocês que vocês vão precisar descansar. Vocês não vão poder falar, vocês vão ter que descansar. Porque até para falar tem que ser na hora certa. E o momento aqui não é de falar, o momento não é de tentar se justificar. O momento não é de tentar dizer que o que ele faz é em nome do Senhor Jesus, não. O momento aqui para Pedro é de descanso. Ei, alguém precisa entender. Quem te introduziu dentro dessa situação foi o Senhor, não foi o inimigo, não foi Herodes. Não foi o querer de Herodes. É Deus impulsionando a igreja a orar. É Deus impulsionando a Pedro a pôr em prática aquilo que Jesus havia lhe ensinado. O cenário parece até contrário. Mas é dentro desse cenário que você está vivendo que Deus irá trazer respostas Amém. de oração. Continue firme, continue no propósito. Amém, Jesus. Aí o texto diz que Pedro está dormindo. A intenção de Herodes era matar a Pedro, porque isso parecia bom aos olhos dos judeus. Os judeus estavam sendo adulados, agradados por Herodes. Ele vai fazer isso porque ele quer popularidade. Herodes toma essa atitude porque ele quer popularidade, ele quer notoriedade. Só que eu nunca vi alguém se levantar contra um projeto de Deus e ficar de pé para contar histórias. Nessa manhã, Deus está dizendo para alguém aqui que tudo aquilo que o inimigo tem levantado para tentar te abater, tudo aquilo que o inimigo tem tentado fazer contra a tua vida, Deus já está enviando respostas. Amém. O inimigo vai ficar sem entender nada. Pedro descansa, Pedro dorme, a intenção de Herodes é matá-lo. Só que Pedro, ele conhece a Jesus. E quem conhece a Jesus não teme as ameaças. Glória Em João, a Deus. capítulo de número 21, versículo de número 18, quando Pedro se encontrou com Jesus no Mar da Galileia, e Jesus faz ali a pesca maravilhosa, a pesca miraculosa de João 21, um pouco mais tarde, Jesus vai chamar Pedro fora à parte e vai dizer para ele, em verdade te digo, Pedro, que quando eras mais moço, eu te sigia.
tu te cirgia, e a ti mesmo andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Então, aqui Jesus já está mostrando para Pedro, de uma maneira simbólica, de uma maneira intrínseca, como ele iria morrer. Por que Pedro descansa? Porque ele sabe que aquele não é o fim dele. Ele sabe que aquilo que Herodes está determinando não é o que Deus tinha para ele. Porque Jesus já havia dito para ele a maneira que ele iria padecer pelo evangelho. Aí alguém está aqui nessa live vivenciando um momento difícil, alguém tentou liberar uma última palavra contra a tua vida, e Deus está te dizendo para você: ei, desperta, acorda, não permita que as palavras venham te impedir de desfrutar o sobrenatural de Deus. Esse cenário não é para a morte, esse cenário é para a glorificação do nome do Senhor. Aleluia. E o texto diz que a igreja está orando, Pedro está dormindo, e de repente, o lugar que Pedro estava foi iluminado por uma luz. Versículo de número 7 diz que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Deus está trazendo luz para esse momento em que você está vivendo. Essa luz é resposta de oração. A prisão ela foi toda iluminada pela presença do anjo. Enquanto Pedro dormia, o texto vai dizer que o anjo do Senhor, ele visita a prisão. O Senhor ainda continua dando ordem aos teus anjos ao nosso respeito. E nessa manhã Deus está dizendo para alguém: recebe a visita do anjo do Senhor dentro da tua casa. Ele está iluminando a sua mente, ele está te trazendo, ele está iluminando os seus pensamentos. A história não vai terminar assim. Não é dessa maneira. Alguém decretou o teu fim. Alguém disse que você não iria conseguir. Só que o projeto é de Deus. Foi Deus que determinou todas as coisas. O projeto dessa live é um projeto de Deus. Amém. E eu creio que através dessa live, através das orações feitas por essa live, pessoas estão sendo iluminadas em momentos difíceis que estão vivendo. Amém. Receba a luz do Espírito Santo, receba a luz da presença de Deus, receba a luz da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é luz. Levanta-te, resplandece. Glória a Deus. O inimigo não tem poder de impedir a luz. E a luz, ela visita a prisão em que Pedro está, o anjo do Senhor. Às vezes nós estamos vivendo momentos de extrema dificuldade e nós achamos que o Senhor não está com a gente. Ei, para e pensa, tem momentos que Deus vai nos permitir passar por determinadas situações, somente para que nós possamos entender que o poder de Deus, ele é capaz de mudar qualquer tipo de circunstância. Receba a presença do anjo do Senhor aonde você está. Através dessa palavra, o anjo do Senhor te visita. Não, Jesus. Enquanto você descansa no Senhor, tem igrejas, tem ministérios de joelho a favor da tua vida. Amém, Deus está tocando em pessoas para orar por você nesse exato momento. Amém, Jesus. Enquanto alguém está orando em uma casa em Jerusalém, Deus está enviando um anjo com a finalidade de libertar Pedro. O texto diz que esse anjo, que é enviado por Deus dentro daquela prisão em Antônia, na fortaleza de Antônia, ele vai tocar Pedro. Ele toca Pedro. Alguém está sendo tocado nessa manhã. O anjo do Senhor, ele está te tocando para te tirar de dentro dessa situação que você está vivendo. Deus envia anjos para trabalhar ao nosso favor. Amém. O anjo do Senhor está te tocando hoje aí. Ele toca Pedro, porque agora o tempo não é mais de descansar, o tempo agora é de caminhar.
O tempo agora é de vivenciar o sobrenatural. Porque o que vai acontecer aqui agora é algo sobrenatural. Porque Pedro estava sendo vigiado por 16 homens, uma escolta armada. Tinha 2 soldados que estavam ligados a Pedro. Só que a terra não tem poder de impedir o avanço e o progresso daquilo que Deus determina para a sua igreja. Aleluia. É você que Deus vai usar. É a sua vida que Deus vai usar. Você precisa entender isso. Amém, Deus. Estão tentando te parar com palavras, com calúnia, com defamação. Só que Deus envia um anjo, e o anjo do Senhor, ele não veio para perder tempo. Ele não veio para se justificar a quem está tentando te impedir o que ele vai fazer. O que ele vai fazer vai ser visto por você. Recebe aí. O que Deus está fazendo não será visto por quem te importuna. O que Deus está fazendo será visto por você. Amém. É você que vai contemplar o sobrenatural. Olha o cenário que Pedro está vivendo. É um cenário de fim. É um decreto de morte. Pedro está isolado. Só que a oração do justo, que tem muitos seus efeitos, vai agora até Pedro. A Bíblia diz que tudo que pedires em oração, recebereis. E qual é o pedido da igreja? Liberta Pedro. Enquanto a igreja está orando em uma casa, Deus está agindo na fortaleza de Antônia. Então, eu quero dizer para alguém aqui nessa noite que as fortalezas não têm poder de impedir o agir de Deus. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. A fortaleza de Antônia não teve poder para impedir aquilo que Deus havia de fazer. Eu quero dizer para alguém aqui nessa tarde, Deus está liberando o decreto de libertação. Amém. Pessoas que estão orando por familiares, pessoas que estão orando por causas impossíveis. Deus está liberando o decreto. Escute isso. O sobrenatural não irá ser visto por quem te importuna. O sobrenatural não irá ser visto por quem te persegue. O sobrenatural não irá ser sentido por quem tenta te parar. O sobrenatural será sentido por você e será visto por você. Porque o que Deus reserva é para você. Isso. Não é quem tenta parar. Não é Herodes que vai ver. Não são os soldados que irão ver. Não serão os fariseus que irão ver. Não serão os saduceus que irão ver. Não serão os perseguidores que irão ver. Daniel é pego e posto dentro de uma cova para ser morto por leões. Tudo porque ele não respeitou, ele não obedeceu o decreto do rei de se encurvar, de não orar ao seu Deus. Em obediência a Deus, ele continua a sua rotina de oração. E o texto diz que ele vai ser levado para dentro de uma cova. Escute uma coisa. Às vezes, nós oramos e pedimos a Deus o seguinte: Senhor, nos livra dessa situação difícil. Só que Deus ele não vai te livrar da situação. Deus ele vai trazer o livramento dentro da situação. Deus ele não vai te tirar da situação. Ele vai permitir que você entre dentro da situação para que o poder dele seja glorificado. Então, é dentro dessa situação que você está vivendo hoje e agora é que Deus vai manifestar o teu poder. O anjo vem e toca Pedro. E o texto diz que Pedro despertou. E a ordem do anjo é a seguinte: levanta-te depressa. Pedro se levanta depressa. E no momento em que Pedro se levanta, o texto vai dizer que as cadeias caíram-lhe das mãos. As mãos de Pedro estavam sendo retidas por algemas. Agora, no ato em que ele
No momento em que ele se levanta, o texto diz que as cadeias caem. E a igreja está onde? Em uma casa em Jerusalém, orando. E qual é o pedido da igreja? Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Aleluia. Mateus 21, versículo de número 22. E o pedido é: solta Pedro. Livra Pedro. E as cadeias caíram. Então, eu quero entender que tem respostas de orações que estão sendo feitas por justos que estão aqui na live, que já estão sendo atendidas. Cadeias estão caindo. Cadeias espirituais estão caindo. No momento em que Pedro se ergue, as cadeias caem. Deus está erguendo projetos. Cadeias estão caindo. Amém. Nessa manhã, nessa tarde. As cadeias caem. E o anjo diz para Pedro: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse mais: põe a capa e segue-me. Agora Pedro vai passar a seguir esse anjo. Só que quando isso tudo está acontecendo, nós vamos ver que Pedro não está entendendo. Ele não consegue, assim, ter uma compreensão dos fatos, porque o que estava vendo ali era algo tão sobrenatural que Pedro acha, ele pensa que ele está sonhando. E, na verdade, Pedro não está sonhando. A verdade é que Deus está agindo. E existem momentos na nossa vida que o agir de Deus vai ser tão sobrenatural que a gente vai pensar que nós estamos sonhando, mas não é sonho, é agir de Deus. Não confunda agir de Deus com sonhos. Deus está agindo. O anjo disse: Pedro, cinge-te, põe a tua capa. Quando colocaram Pedro dentro de uma prisão, tiraram dele a capa, tiraram dele as sandálias, tentaram tirar a tua honra, tentaram tirar a tua autoridade, tentaram tirar a tua dignidade, tentaram impedir Pedro na sua caminhada. Só que a ordem do anjo é a seguinte: põe a tua capa, põe o teu cinto e calça as tuas sandálias e segue-me. Pedro está recebendo de volta tudo aquilo que tentaram tomar. Agora ele vai começar a caminhar com o anjo. E ele está pensando, é uma visão. Ele está achando que ele está tendo uma visão. E o texto vai dizer no versículo de número 10 que, tendo eles passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram no portão de ferro. E olha o que acontece. O portão de ferro que dava para a cidade, a Bíblia vai dizer que esse portão ele se abriu automaticamente. Você tem noção do que está acontecendo aqui? Pedro não precisa fazer forças. As coisas estão acontecendo simplesmente porque há uma igreja pedindo a Deus em oração: faça sobrenatural. Alamanda sobre. Cumpra os teus sobrenaturais, Senhor, sobre a terra. Aleluia. Aonde estiver um Pedro aprisionado por circunstâncias, a oração da igreja é: envia o teu anjo. Toca em Pedro, porque é tempo de deixar o lugar que limita a visão. É tempo de se desprender do cenário de morte. Deus está falando com alguém aqui nessa live. Toma a tua capa, cinge-te. Tentaram tocar na tua honra, tentaram tocar no teu ministério, tentaram parar a tua chamada, mas a ordem de Deus é a seguinte: toma as tuas sandálias. Pedro sai seguindo o anjo e as portas, pastora Rita, missionária Rita, elas irão se abrir diante de Pedro.
Deus está cegando os inimigos ao teu favor. Amém. Os inimigos não viram o agir de Deus. Escute algo nessa manhã. Os teus inimigos, eles não vão ver no momento em que Deus está agindo. Amém. Mas eles irão ser informados das ações de Deus ao teu favor. Glória a Deus. Pedro começa a caminhar com o anjo, o portão de ferro. Sabe o que é isso? É um portão de ferro, um portão travado. Pedro não faz força, o anjo não faz força. É sobrenatural, é surreal o que está acontecendo aqui. É a terra, escute, portão de ferro, objeto inanimado. Ele não tem poder por si próprio. Só que o poder de Deus delegado dentro daquela situação vai fazer com que a terra comece a obedecer à ordem de Deus. Eu quero dizer para alguém aqui nessa noite, que nessa tarde, que o decreto já foi liberado. Amém. E a terra não tem poder de impedir nenhum tipo de ação de Deus. Deus decidiu se levantar do trono e trabalhar ao seu favor. Aleluia. Por quê? Porque tem oração. Tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Aleluia, Jesus. A igreja estava em oração constante. A igreja não mudou o posicionamento. A igreja continuou orando até que o milagre viesse a acontecer. Precisamos estar firme em oração, precisamos ser constante em propósito, dure o tempo que durar, as semanas que durarem, só que Deus ele não deixa passar nenhuma das orações. Ele tem prazer no crente que ora. Aí o texto diz que eles abriram, o portão de ferro foi aberto no automático, e Pedro agora ele começa a caminhar pelas ruas, e logo, passando um pouco do portão, o anjo se aparta dele, e Pedro, agora ele cai em si. E ele vai entender que verdadeiramente o Senhor enviou um anjo, e esse anjo livrou a Pedro das mãos de Herodes e de toda a expectativa judaica. Eu quero dizer nessa tarde para alguém, toda expectativa, toda a intenção do inimigo de tentar paralisar as obras na vida de Pedro foram frustradas por uma intervenção de Deus. Deus hoje está frustrando as expectativas do inimigo contra a tua vida. Aí Pedro, ele cai em si. Ele percebe que verdadeiramente ele foi livre. Como Daniel foi livre dentro da cova dos leões. Ele cai em si, ele percebe que ele foi livre. Que todas as expectativas de Herodes, todas as expectativas dos judeus, agora estão sendo contrariadas por uma ação divina. Aí o versículo de número 12 diz que, considerando ele a sua situação, ele observa que ele está livre, ele recebeu um livramento. Mas ele entende que ele ainda está vivendo um momento ali de perigo. O texto vai dizer que, considerando ele a sua situação, ele resolveu ir à casa de Maria. Ele toma a decisão de ir à casa de Maria. Só que eu entendo que essa decisão não parte somente dele. Essa decisão ela também parte de Deus. Porque na casa de Maria era a base em que o povo se concentrava na oração. Era a base de intercessão. Era a base da oração. Então, quem está orando na casa de Maria não sabe do que está acontecendo na Torre de Antônia. Eles precisam saber que muitas são as aflições do justo, que o Senhor de todas as livra. Eles precisam saber que há poder em uma oração eficaz. Eles precisam saber que todos aqueles que pedem, aqueles que buscam, eles serão atendidos. E como que isso se dá? Quando Pedro toma a decisão no Senhor de caminhar para a casa de Maria. Então, agora Pedro ele vai para a casa de Maria
e ele começa a bater na porta. Eu já estou terminando, tá, pastor? Ele bate na porta. E, nesse momento, alguém vem até a porta. Uma discípula, ela vem até a porta, chamada Rode. Ela reconhece a voz de Pedro, mas ela não abre a porta. Ela volta para os irmãos para comunicar o que está acontecendo lá fora. E eu observo aqui que a oração ela foi atendida de uma maneira tão emergencial e tão sobrenatural que quem está no ambiente de oração vai até a porta, percebe que é Pedro, só que não abre, porque parece que foi algo tão rápido, tão assim, tão extraordinário, tão maravilhoso, que essa pessoa ela não teve nem forças para abrir a porta. Existem coisas que vão acontecer em nossas vidas por intermédio da oração que nós não vamos nem acreditar que Deus trouxe a resposta. A gente vai dizer assim, Senhor, mas o Senhor trouxe essa resposta tão rápido assim. O Senhor verdadeiramente deu livramento. E verdadeiramente o milagre insiste em bater na porta, porque Pedro, ele insiste em bater. E nessa tarde, nessa manhã, Deus está dizendo para alguém aqui, o milagre está na sua porta, pelo poder da oração, sua casa espiritual, em todas as áreas da tua vida. Não duvide do poder de Deus. Acredite quando Deus estiver realizando milagres, fazendo coisas através da oração. Deus está fazendo o sobrenatural. Aquilo que era para ser uma trama de morte, agora vai tomar um rumo totalmente diferente, porque Deus vai olhar para a terra e vai ver justos de joelho. E nessa live tem justos que estão orando. Tem pessoas que estão orando. Tem pessoas que estão aguardando respostas de oração. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte, que Pedro estava na prisão, a igreja estava na casa de Maria, eles estavam em momentos, em ambientes totalmente diferentes, sendo que positivo. Microfone, pastora. Você precisa acreditar que a tua oração tem poder. Que a tua oração tem poder para levar. Microfone, pastora. Justo tem poder. Não é a igreja que vai até o milagre, é o milagre que vem até a igreja. É Pedro que vem. Não foram eles que foram fazer uma visita aonde Pedro estava para se despedir, porque ele poderia morrer logo após a Páscoa, não. A igreja não se conformou, os servos de Deus não se conformaram. E o que precisa nos dias atuais é a igreja não se conformar com o que está acontecendo no mundo aí fora. O mundo não tem poder de ditar o que vai acontecer ou não para nós como igreja. O nosso posicionamento tem poder de atrair o sobrenatural. O sobrenatural foi feito dentro da prisão. E a resposta da oração agora é Pedro, batendo na porta. Ei, Deus está dizendo para alguém, é tempo de abrir a porta e deixar o milagre entrar. Amém? Santificado e exaltado seja o nome do Senhor por essa palavra. Receba essa palavra em seu coração. Eu espero que em Deus e em Cristo Jesus e através do Espírito Santo essa palavra tenha alcançado a tua vida. Amém? Aleluia.